Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal e na videoaula de hoje vamos fazer junto esse lindo trilho de mesa modelo folha. Lembrando que eu aprendi a fazer no canal da Lore Crochê, pessoal. Olha a lindeza que ficou esse trilho. Eu fiz algumas adaptações no meu, mas praticamente é quase igual ao outro. O dela. A única diferença aqui, por exemplo, o dela é verde. Eu mudei, coloquei aqui, ó. Cor branca, azul. Esse aqui parece preto, mas é verde musgo, tá? Por que eu fiz essa combinação aqui? Para representar as cores da bandeira do Brasil: branca, azul, amarelo e verde. E olha a lindeza. Eu amei o resultado final. E fiz, a única diferença do dela é que eu fiz algumas carreirinhas a mais do que o dela, mas o resto é tudo igual, pessoal. E ficou lindo, 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 lindo de doer. A minha peça ficou medindo 90 centímetros de comprimento e 30 de largura, aqui, ó. Daqui para lá deu 30 e o comprimento 99 centímetros. E ficou pesando 300 gramas. Eu achei bem econômico para fazer essa peça. E é isso, gente. Sem mais delongas, vamos pro passo a passo. Antes de iniciar nossa videoaula, eu convido a você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal e, se possível, toda vez que você curte o vídeo, vai aparecer a palavra ripar. Se você puder ripar, vai me ajudar demais. Agora sim, vamos pro passo a passo. Para fazer minha peça, eu vou utilizar um pouco de barbante na cor branca. Esse azul mesclado é o cascata da Barroco. Esse verde é o verde musgo da Bandeirante. E o amarelo neon, que é o amarelo âmbar, ó, da Bandeirantes também. Vou utilizar a agulha de crochê 3 milímetros e uma tesoura para cortes. Vou iniciar fazendo aqui um anel mágico, ó. Seguro desse jeito aqui, ó. Dos 2 dedos. Assim, ó. Dessa forma. Insiro a minha agulha. Puxo o fio, tiro os dedos. E aqui, ó, eu faço um ponto baixo, fechando o meu anel. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e 1 de espaço. E aqui dentro, eu vou fazer um total de 8 pontos altos separados por uma correntinha. Tenho 3, 4, 5, 6, deixa eu só marcar. Fiz a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu puxo aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar a pérola, então, vou deixar aqui desse lado, depois eu puxo pra frente. Eu faço uma correntinha e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu entro aqui dentro com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, a altura do ponto alto, e aqui dentro desse espaço de uma correntinha, eu vou colocar mais 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos.
uma correntinha e mais 3 ponto alto. Aqui, ó, em cada espacinho que eu tenho de uma correntinha, eu vou construir 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, as minhas quantidades de 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui, já fiz a correntinha, vou vir na terceira correntinha aqui, ó, desse ponto alto. E fecho com ponto baixíssimo. Já cortei aqui o fio, ora a Deus que dê certo, ó. Pronto, deu certo. Agora eu passo uma correntinha, o fio já tá cortado. Ficou assim, nossa primeira parte, que é a florzinha. Agora eu vou arrematar aqui esse fio, ó, vou dar um nozinho. Agora com o fio azul, eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar duas vezes o fio na agulha, seguro aqui, ó. Agora eu vou vir em qualquer espacinho desse, vou vir aqui onde eu finalizei, ó. Tem um espaço, uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Faço, tiro. Agora eu puxo, pegando as duas alcinhas ali, ó. Tá vendo? Pego. Agora, esse sobra aqui, ó, eu passo ele aqui por dentro pra ele ficar mais firme. E tenho aqui o meu ponto alto, ó. Essa sobrinha que eu já vou cortar. Agora, aqui dentro, eu vou fazer, ó, um ponto alto. O segundo ponto alto, contando com as 3 correntinhas, eu tenho 3 pontos altos. Aí eu puxo para caber todo mundo. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiquei aqui, ó, com um leque. Faço uma correntinha de separação, pulo esses 3 pontos altos, venho no próximo espaço de correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma corrente, eu pulei os 3 pontos, no próximo eu faço o meu leque. São 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Fazendo barulhinho aqui. Vou cortar. Pronto. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos, ó. No próximo espacinho de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. Pessoal, acho que eu não falei pra vocês. Aqui, ó, a gente iniciou com 3 espacinhos, no caso 8 pontos altos, separado por uma correntinha. E depois a gente construiu 8 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? E agora, ó, aqui nessa terceira carreira, a gente tá fazendo. Em um espacinho a gente faz o leque, no próximo 3 pontos altos. No espacinho um leque, no próximo 3 pontos altos. Vamos ficar com 4 leques e 4 bloquinhos de 3 pontos altos. E a gente vai fazer duas correntinhas de separação, só que dentro do leque. De um espacinho para outro, a gente vai fazer uma correntinha de separação. Ó, fiz meu leque, faço uma correntinha, venho no próximo espaço, pulo esses 3 pontos. No próximo espacinho, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, faço uma, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, formando aqui o meu leque de número 4. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesse último espacinho, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, deixa eu cortar esse fiozinho aqui que tá atrapalhando. Agora, eu vou começar com ponto baixíssimo pro segundo ponto. Ponto baixíssimo pro terceiro ponto. E ponto baixíssimo aqui pro espaço de uma correntinha. Agora, eu faço uma correntinha pro espaço de 2 correntinhas. Corto meu fio, ó. Aqui, eu aperto bem. Finalizamos aqui a nossa florzinha. E olha que ficou linda essa combinação de branco com esse azul mesclado. Ficou top demais. Lembrando que pra gente fazer nosso trilho de mesa, a gente vai precisar de 3 motivinhos desses, tá, pessoal? 3 florzinhas, porque a gente vai fazer 3 motivos de folha e depois, num certo ponto, é que a gente vai unir um aos outros. Então, ó, eu fiz essa, vocês vão fazer mais 2 igual para fazer 3 florzinhas. Agora, com o barbante na cor amarelo, eu vou tentar dar um nozinho aqui, igual a minha professora Laura faz. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Ó. Um nozinho aqui, para não correr o perigo de soltar. Acho que deu certo. Acho não, tenho certeza. Agora eu corto aqui, ó. E corto o amarelo. Prontinho. Agora eu insiro a minha agulha nesse mesmo lugarzinho aqui, ó. Puxo o fio. Ó, tá vendo? Já veio o amarelo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar aqui dentro, vou construir um leque, ó. São os 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Esse leque a gente vai repetir ele até o final do nosso trabalho. Esse aqui, nesse outro leque, a gente vai trabalhar diferente. Então, eu faço uma correntinha, vou no próximo espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui dentro desse leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Uma correntinha, volto dentro do mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, a gente no canto trabalhou o leque normal, fizemos 1, 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, e aqui no cantinho a gente fez 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, nesse cantinho, ficamos com 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, para formar a nossa folha. Agora, eu faço uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. Chegamos dentro do leque, então, eu faço uma correntinha. Aqui nesse leque, eu vou repetir o leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas
e mais 3 ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, 3 ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, 3 ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó, eu vou repetir o que a gente fez aqui. Fiz uma correntinha, agora aqui dentro desse outro leque, eu vou fazer 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Tenho 2, faço uma correntinha, volto aqui dentro, faço mais 2. Uma correntinha, volto o mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Ficando aqui com um grupinho de 3 pontos altos, grupinho de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Faço uma correntinha e agora nesses espacinhos eu vou repetir os meus bloquinhos de 2 pontos altos, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, a terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, nesse canto tem leque e lá também. Aqui tem grupinho de 3 pontos altos e aqui também. E agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no espaço de uma correntinha. Deixa eu deitar aqui meu fio. Ó, vou subir as 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. E vou repetir meu leque. São 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou vir no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui, ó, fiz 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, e aqui a gente tem o próximo espacinho. Antes de chegar aqui no grupinho, dos 3 bloquinhos de 3 pontos altos, de 2 pontos altos. Então, eu fiz a correntinha, vou vir aqui, ó, em cima desse último ponto, e faço um ponto alto. Aqui a gente vai ficar com 2 espacinhos vazios. Ó, tem um, agora eu faço uma correntinha, e vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, do grupinho de 3, e faço um ponto alto. Esse fio do bandeirante, ele fica enrolando, tá vendo? Ó, no próximo ponto, um ponto alto. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou em cima do próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou em cima do próximo grupinho e faço ponto alto em cima do ponto alto. E no último ponto, faço meu aumento. Faço uma correntinha e vou fazer esse mesmo espacinho aqui que eu fiz. Desse lado eu vou fazer do outro. Fiz uma correntinha, vou vir aqui em cima, ó, do primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo os 2 pontos altos, vou vir no espaço de uma correntinha e faço os 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, vou vir, ó, nesse espacinho. Eu só vou trabalhar o ponto, esses bloquinhos vazados, quando vir aqui, ó, onde eu faço os aumentos. Quando eu chegar aqui na parte do leque, nesse espacinho eu vou trabalhar ponto alto normal. Então, aqui eu venho e faço 3 pontos altos. E o avião não para de passar. Dentro do leque, eu vou repetir o meu leque, ó.
São 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou vir, ó, nesse espacinho e vou fazer os meus 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou pular os 2 pontos altos, vou em cima do último e vou fazer um ponto alto, porque aqui a gente chegou no cantinho dos 3 bloquinhos, tá vendo? Faço uma correntinha, vou em cima do primeiro ponto, ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E em cima do mesmo ponto, um aumento. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo espaço, um aumento. Uma correntinha. Vou em cima do último grupinho e vou repetir, ó, ponto alto, em cima de ponto alto. E no último, um aumento. Uma correntinha. Vou em cima do primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou vir no espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó, nesse espacinho, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou vir com o segundo ponto, com ponto baixíssimo. Terceiro com ponto baixíssimo, por dentro do espaço de uma corrente com ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntinhas. E vou repetir meu leque. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Olha como tá ficando. A cada volta que a gente fizer, a gente vai aumentar um ponto aqui, ó. Eu já fiz 2 carreiras na cor amarela e vou fazer mais 2, totalizando a quantidade de 4. Então, sempre que eu chegar aqui nesse cantinho aqui, ó, tem o 3 ponto alto, eu vou sempre aumentar um. Então, na primeira eu tinha 2, essa eu tenho 3, na próxima vou ter 4 e na próxima 5. E aqui onde é leque, vai ser sempre leque. Iniciei aqui a minha terceira carreira na cor amarela. Fiz o leque, fiz os grupinhos de 2 pontos altos. Aqui, ó, eu tenho aqueles 2 espacinhos vazados. Aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Faço uma correntinha. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. 2, 3. E no último ponto, um aumento. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo ponto, um aumento. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. O segundo, o terceiro, e nesse mesmo ponto eu faço um aumento, ficando aqui com 4 pontos altos em cada grupinho. Gente, tudo que eu fizer de um cantinho ao outro, eu vou fazer nos demais, que vai ser igual, tá? Ó, aqui a gente fez 1, 2, 3 bloquinhos vazios. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, tudo que eu fizer de um cantinho a esse, eu vou fazer desse para esse. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou fazer de um canto ao outro, vou dar a volta e encontro vocês na volta de número 4 para a gente dar continuidade. Resolvi fazer com vocês para não ficar dúvida, tá, gente? Ó, tem pessoas que têm facilidade, outras pessoas não têm. Então, fiz aqui meus 3 grupinhos, faço uma correntinha e faço aqui meus bloquinhos. Eu vou fazer a folha inteira com vocês. Na hora de fazer a união, eu vou unir um motivo e os demais vai ser todos iguais. Aqui, ó, perto do leque, onde tem um leque nesse espacinho, eu sempre vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos.
apenas onde tem os 3 bloquinhos, aqui, ó, é que eu vou fazer esses espacinhos vazios. Uma carreira, eu vou ficar com 2 vazados, na próxima 1. 2 e a próxima 1. Faço uma correntinha, vou vir dentro do leque e vou repetir leque. 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pular 2 pontos, vou pular os 3 pontos, vou vir nesse espacinho e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha e aqui eu vou repetir. Um ponto alto em cima de ponto alto e do último ponto eu faço aumento, ficando aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Ó, nesses 3 espacinhos onde eu tenho 3 pontos altos, eu vou ficar com 4 pontos altos. Finalizei aqui meus pontos altos do canto, eu fiz uma correntinha, vou vir em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço mais 2 pontos altos, totalizando a quantidade de 3. Uma correntinha no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, nesse espacinho aqui, eu faço 3 pontos altos. Gente, tem mais barulho de avião nesse vídeo do que eu falando. Jesus! Ó, já tá formando uma folha, tá vendo? O que eu tenho do outro lado, eu faço desse. O que eu faço no canto, eu faço no outro. Faço uma correntinha, vou vir na terceira correntinha, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo, terceiro e ponto baixíssimo aqui pro espaço. E aqui eu vou repetir o meu leque. Ó. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando aqui um leque. Uma correntinha e vou repetir aqui os meus bloquinhos. 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço aqui, ó. Faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no último ponto. Eu tenho 3 pontos altos, vou em cima do último. E faço um ponto alto, lembram? Em uma carreira, a gente faz um bloquinho fechado, na próxima, 2 vazados. Esse aqui, ó, anterior foi fechado, esse vai ser vazado. Fiz um bloquinho vazio, uma correntinha. Agora, vou em cima do grupinho aqui, ó, de ponto alto. E vou fazer ponto alto para cada ponto alto. Na carreira anterior, eu tenho 4, nessa eu preciso ficar com 5. Ó. Fiz o leque, 3 bloquinhos vazio. Opa, 3 bloquinhos fechado e 2 vazio. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos. E dessa forma eu vou fazer em todos os espaços que eu tenho, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar desse outro lado. Eu vou fazer aqui essa parte dos pontos altos, que é ponto alto sobre ponto alto, e no último eu faço meu aumento, ficando com 5 pontos altos. Chegando aqui para fazer essa parte, eu encontro vocês. Fiz aqui minha repetição de ponto alto, ficando com 5 pontos altos. Faço uma correntinha, vou em cima do primeiro ponto alto, o grupinho de 3, ó. E faço um ponto alto.
Faço uma correntinha, vou vir no espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir dentro do leque e vou repetir leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir no próximo espaço e faço os 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, pular 2 pontos, vou vir no último e faço um ponto alto. Aqui a gente vai fazer aqueles 2 pontinhos vazados. Uma correntinha, vou vir em cima do primeiro grupinho e faço um ponto alto. E aqui vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no final ficarei com 5 pontos altos. Ó, tenho 2, 3, 4. E nesse último, eu faço o aumento. Ficando dessa forma. Então, aqui eu vou seguir fazendo dessa forma agora. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E no último eu faço o aumento, ficando com 5 pontos altos. Uma correntinha. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, 5 pontos altos. E no último, o aumento ficando com 5. Uma correntinha. Vou em cima aqui do primeiro ponto alto, do grupinho de 3, e faço o ponto alto. Uma correntinha. E agora eu vou seguir fazendo ponto, grupinho de 3 pontos altos nos espacinhos de uma correntinha. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Ô, glória, lugar para ter avião esse São Paulo. Uma correntinha nesse espacinho, um ponto alto, um ponto alto. Opa, um ponto alto. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo ponto baixíssimo, terceiro ponto, e para dentro do espaço com ponto baixo. E aqui, ó, eu vou cortar, fazer a correntinha e vou cortar meu fio, porque eu vou trocar de cores. Caso vocês não for trocar de cor, é só continuar. Então, ficou assim, ó. Olha como é que tá. Deixa eu arrumar aqui bonitinho pra vocês. Olha como é que tá. Olha que lindeza que tá ficando a nossa base, que no caso aqui é uma folha. Lembrando que vocês têm que fazer, tudo que eu tô fazendo aqui, ó, vocês têm que fazer por mais 2 vezes. A gente vai precisar de 3 desenhos para formar nosso trilho de mesa. Aqui onde eu coloquei azul por causa da copa. Então, eu quero as cores da bandeira. Eu coloquei branca, azul, amarelo e verde. Mas vocês podem usar aqui o verde ou a cor da preferência de vocês. Por enquanto, tá assim. Agora, a gente vai entrar com o fio verde na cor musgo. Pessoal, pela cor verde ser uma cor muito difícil de visualizar, eu vou explicar para vocês, eu vou adiantar porque é repetição. Tudo que a gente fez aqui, ó, tudo que a gente fez na cor amarela, a gente vai fazer na cor verde, entendeu? Tipo, ó,
a mesma coisa. Onde tem um espacinho, bloquinho. Aqui eu vou preencher com bloquinho. Na próxima eu vou fazer ponto vazado. Aonde eu tenho ponto alto, vou fazer ponto alto e fazendo aumento na última. Só que agora a gente vai fazer na cor verde. Talvez vocês não consigam visualizar por ser uma cor escura. Mas só lembrando, é a mesma repetição que a gente fez nas outras carreiras. Já amarrei aqui, ó, o meu fio na cor verde. Ora a Deus que dê para visualizar. Amarrei aqui, tá vendo? Agora eu insiro minha agulha aqui dentro, puxo o fio verde. E aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro eu vou repetir o meu leque. São 3 ponto alto, 2 correntinhas e 3 ponto alto. Eu acho que dá assim para visualizar. E vou fazer aqui, ó, mais 3 ponto alto. Repetir aqui o meu leque. Parece preto, tá, gente? Mas não é não, é verde músico. Depois eu vou mostrar a embalagem para vocês. Uma correntinha, vou no espaço e faço aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, eu faço 3 pontos altos. Fiquei com 3. Uma correntinha. Pulo os 3, vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho vazio. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui com 4 bloquinhos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir em cima do primeiro ponto alto e faço ponto alto. Aqui vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Tenho 2, 3, 4, 5. E no mesmo ponto, um aumento. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 6 ponto alto na parte. Aqui onde eu tenho esses pontos, vou ficar com 6 pontos altos. E aqui, ó, eu vou ficar com a mesma quantidade de bloquinho, tá bom, pessoal? Que eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, o aumento no último. E vou fazer aqui, ó, uma sequência de 4 bloquinhos de ponto alto. Chegando aqui, eu vou repetir leque sobre leque. E aqui, onde eu tenho um espacinho vazio, eu vou preencher com bloquinho. Onde eu tenho um bloquinho, eu faço uma correntinha. Chegando aqui do outro lado, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, ó. O ponto alto sobre ponto alto, no último aumento e meus bloquinhos fechados. Finalizei aqui, pessoal. E para não ficar dúvida, ó, nessa carreira, eu fiquei em todos os lados, eu fiquei com 4 bloquinhos fechados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em todos esses espaços do bloquinho, eu fiquei com 4 bloquinhos fechados. E aqui nas aqui, ó, eu fiz 6 pontos altos. E o leque dentro do leque. Agora a gente vai fechar essa carreira, iniciar a próxima. E nessa próxima volta, eu já vou fazer a união dos motivos, tá bom? Então, faço uma correntinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, vou com um ponto baixíssimo pro segundo, pro terceiro. Na verdade, eu venho direto pro terceiro, pro meio. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui eu vou repetir o meu leque, ó. São 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha e aqui eu vou fazer meus bloquinhos fechados. São 3 pontos altos. Faço uma correntinha no próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo.
3 ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui. Uma correntinha no próximo espaço. Opa, é isso mesmo. No próximo espaço, 3 ponto alto. Uma correntinha, vou pular aqui, ó, vou vir no último ponto, que é esse aqui de 3, ó. E faço um ponto alto. Aqui a gente vai fazer aqueles 2 pontos vazados. Uma correntinha, vou vir em cima do ponto alto. E vou repetir ponto alto. Ó, venho aqui em cima e faço ponto alto. Aqui, meninas, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar com quantidade de 7 pontos altos. Vou repetir ponto alto sobre ponto alto, no último ponto, um aumento. Chegando aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, fiz 7 pontos altos em cima de cada bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu faço uma correntinha, vou vir em cima do primeiro ponto alto, um grupinho de 3, e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no espacinho aqui e faço 3 pontos altos. Uma correntinha. E no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou vir aqui e faço um ponto alto. Agora, pessoal, a gente vai fazer a união dos nossos motivos. E onde que a gente faz a união? No leque. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos. Agora eu vou vir dentro do leque e vou fazer 1, 2 e 3. Fiz aqui 3 ponto alto, metade do leque. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Depois da flor, aqui, ó, que é minha base, que é a flor, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tô unindo aqui meus desenhos na 7ª carreira depois da flor. Mas você pode unir com menos carreira ou com mais carreira. Então, fiz aqui meus 3 ponto alto, que é metade do leque, faço uma correntinha e vou unir os desenhos. Aqui eu já tenho 2 peças unidas, tá vendo? Ó, já tem 2 peças unidas. No caso, eu falei que são 3, que eu já tenho. Ó, uni um e a outra. Agora, a gente vai unir a terceira. E pra gente unir, eu fiz aqui ó, uma correntinha, eu vou colocar avesso com avesso, ó. Esse é o lado avesso da minha peça e esse o outro. Então, eu vou colocar assim, ó, avesso com avesso. E vou vir aqui, ó, exatamente onde eu arrematei, vou vir aqui no meio do leque. Dá pra vocês verem? Deixa eu, ó. Tô na metade do leque. Vou vir aqui e faço um ponto baixo. Sem correntinha, eu laço e vou direto, voltar aqui, ó. No leque, na base que eu venho fazendo. Unir, tá vendo? Já tinha as 2 unidas, uni a terceira. E aqui eu vou seguir fazendo os meus 3 pontos altos, que é a outra metade do leque. Olha como ficou top, gente. Top demais. Então, tomar cuidado para vocês não colocar lado avesso com direito, senão vai dar errado. Faço uma correntinha e vou fazer aqui, ó, os meus bloquinhos fechados. Então, aqui, pessoal, não tem segredo. Deixa eu me soltar aqui. Aqui, ó, eu vou colocar, fazer a mesma quantidade que eu fiz aqui. Desse lado aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os 2 vazadinhos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Onde eu tenho espaço de uma correntinha, eu vou colocar bloquinho. Chegando aqui, eu vou fazer os meus 2 vazadinhos que eu fiz desse lado, ó.
Sempre que eu chegar aqui na carreirinha onde eu vou fazer meus aumentos, uma carreirinha vai ser de ponto fechado e a próxima vazado. Como essa carreirinha aqui ela foi de ponto fechado, a próxima vai ser vazado. Eu vou seguir fazendo dessa forma, chegar aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo e volto com vocês para a gente dar continuidade à próxima carreira, que vai ser na cor amarela. Finalizei minha carreira e já amarrei aqui, ó, o meu fio amarelo, porque agora a gente vai iniciar o bico de acabamento. Pessoal, se vocês quiserem de vocês mais largo, antes de vocês iniciar aqui, ó, a união, vocês têm que fazer mais carreirinha aqui, ó. No caso, eu fiz 7 carreiras, tá? Ó, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uni a minha na 6ª carreira. Agora a gente vai dar início à próxima etapa. E aqui, ó, eu já amarrei o meu fio no leque. Vou inserir minha agulha aqui no mesmo lugar e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer o leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ó. Uma correntinha, pelo próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo, faço 3 pontos altos. Aqui, ó, eu tenho aqueles 2 pontinhos vazados. Eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos aqui também, tá, pessoal? Uma correntinha, vou no próximo e faço aqui 3 pontos altos. Ficando assim. Agora, aqui na sequência, eu tenho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pular o primeiro e o segundo. Vou vir no terceiro. E faço 1, 2 e 3. Pulei 2 e comecei a trabalhar a partir do terceiro. Me sobrou 2 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, dentro do espaço. E faço 3 pontos altos. Ó, aqui eu tô sentindo a necessidade de eu colocar mais uma correntinha, tá bom? Então, eu vou colocar mais uma correntinha. Somente aqui, ó. Passando de um ponto para o outro. Quando eu chegar aqui, não precisa, porque eu vou fazer 2 bloquinhos fechados perto um do outro. Então, não vai necessitar, mas aqui, onde tem os pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, ó. Fiz 2 correntinhas, vou ir no próximo espaço. E faço 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas novamente. Vou pular 1, 2. No terceiro, faço um ponto alto para cada ponto. Se o ponto de vocês, não necessitar, vocês não precisam pular fazer 2 correntinhas. O meu ponto é muito apertado, então aqui eu senti a necessidade de fazer 2 correntinhas. Ó, um ponto alto para cada ponto alto. 2 correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, 2 correntinhas, perdão. Pulo 2 de base, a partir do terceiro, eu vou fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou pular 2 e deixar 2 sem fazer. Ó. Aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha, porque a gente vai trabalhar 2 bloquinhos. Tanto para entrar aqui, ó, como para sair, eu vou fazer uma correntinha, porque a gente vai fazer 2 bloquinhos juntos. Ó,
Vou vir aqui nesse próximo e faço 3 ponto alto. Uma correntinha, vou vir no próximo espacinho e faço mais 3 ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço 3 ponto alto. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente tá fazendo nesse motivo aqui, a gente vai fazer nos demais. Então, vou fazer com vocês até aqui da união. E aí, depois aqui, ó, vocês seguem fazendo da mesma forma que a gente tá fazendo no primeiro. Senão, o vídeo vai ficar muito extenso. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 3 ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 3 ponto alto. Uma correntinha, ó, cheguei aqui, nesse espacinho, antes da união, ó, tá vendo? Epa, deixa eu puxar aqui pra ver, assim, ó. Então, eu vou vir nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ó. Fiz 3 pontos altos. Aqui, ó, eu tenho os 3 pontos altos do leque e os 3 daqui. Fiz aqui os meus 3 pontos altos. Como o meu ponto é apertado, eu vou fazer uma correntinha de separação. Se vocês não necessitar, não precisa a correntinha, vai direto, tá? Ó, fiz a correntinha, agora eu vou direto. Na verdade, eu não vou fazer correntinha, tá, pessoal? Eu vou vir direto aqui, ó. E vou fazer... Sim, precisa. No meu caso, precisa de uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou direto no próximo motivo e vou fazer aqui 3 pontos altos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, fiz a união, tá vendo? Chegando aqui, ó, fiquei 3 pontos desse lado e 3 desse. Trabalhei os 3 pontinhos aqui dentro desse motivo. Fiz uma correntinha de separação, porque o meu ponto é muito apertado. Se de vocês não for, não precisa fazer. E vim trabalhar direto aqui dentro, ó. E agora eu vou seguir fazendo tudo que eu fiz aqui desse lado. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer nos demais. Inclusive aqui a união. Trabalhei aqui, ó, toda a volta do meu trabalho. São 3 desenhos, ó. 2. Chegando aqui no final, voltei para fechar com vocês. Na receita original, a próxima carreira seria o bico de acabamento. Só que na minha atenção de ponto, tá muito estreito. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha antes do bico de acabamento. Se vocês sentirem a necessidade de achar que o de vocês já tá bom nesse tamanho, é só vocês esperarem eu fazer a próxima carreira e a gente faz o bico de acabamento junto. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no próximo. No primeiro ponto alto, grupinho do leque, fecha um ponto baixo. Vou pro segundo com ponto baixíssimo, terceiro com ponto baixíssimo. E aqui pro meio do leque com ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer aqui dentro outro leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, pessoal, para não ficar muito extenso, eu vou adiantar, não tem segredo, tá? Vai ser uma correntinha, onde eu tenho um espaço de uma correntinha na carreira anterior, eu vou fazer bloquinho. Então, vai ser uma correntinha, um bloquinho, uma carreirinha, um bloquinho. Chegando aqui, ó, para mudar do motivo para o outro, eu volto com vocês. Mas por aqui não tem segredo. É só a repetição da carreira anterior. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, conforme eu falei para vocês, toda de bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Chegamos aqui, ó, na união. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma correntinha.
E vou vir direto aqui no próximo e vou fazer um ponto, 3 pontos altos. Essa vai ser a única diferença, tá, pessoal? Na verdade, é igual a outra, ó. Cheguei aqui na união, fiz um bloquinho aqui de 3 pontos altos, faço uma correntinha, já venho direto na próxima, no próximo espacinho do outro modelo e vou fazer meus bloquinhos de 3 pontos altos. E assim eu vou seguir trabalhando por toda a volta, um bloquinho de ponto alto, chegando aqui eu faço essa união. Chegando aqui no outro cantinho, ó, a gente vai fazer leque sobre leque e arrodear toda a peça fazendo dessa forma. Chegando aqui para fechar, eu encontro vocês para a gente dar início ao biquinho de acabamento. Ó, trabalhei toda o comprimento da minha peça. Chegando aqui, eu voltei pra gente fechar. Já fiz aqui, ó, meu último ponto alto. Faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. E fecho a minha carreira. Agora, a gente vai dar continuidade fazendo o bico de acabamento. Vou vir com o ponto baixíssimo pro segundo ponto baixíssimo pro terceiro ponto baixo pro espaço do leque. Agora, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas à altura do ponto alto e mais 2 correntinhas que eu vou fazer o meu picô. Caso vocês desejem, pode fazer com 3. Eu, particularmente, gosto de fazer meu picô com 2 correntinhas. Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira aqui, eu faço um ponto baixo formando o picô. Ele fica bem pequenininho. Agora, laço, volto aqui dentro, faço um ponto alto. Fazer 2 correntinhas, pego nessas 2 alcinhas aqui, ó, um ponto baixo, faço um ponto picô. Laço, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pego essas 2 alcinhas que eu subi e faço um ponto baixo formando o picô. Mais uma vez, faço um ponto alto. 2 correntinhas, veio aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Tenho 1, 2, 3, eu preciso de 5. 2 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e faço um picô. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos com picô, tá vendo, ó? Fiz só com 2 correntinhas de separação, mas caso vocês desejem, pode fazer com 3. Agora, eu vou fazer um ponto alto sem o picô. Então, o total são 6 pontos altos e 5 com picô. Quando chegar do outro lado do meu leque, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz esse, tá? Os 6 pontos altos sendo 5 com picô e 1 sem picô. Agora, sem correntinha, eu vou vir direto aqui, ó. Nessa alcinha, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu fico com 3, ó. Venho direto na próxima e faço um ponto baixo. 1, 2. Eu vou fazer só 2 correntinhas, porque com 3 ó, fica esse espaço, tá vendo? Então, eu vou fazer só com 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou na próxima e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro. Na próxima, um ponto baixo. Olha como tá ficando. Olha que fácil de fazer esse ponto. Esse aqui é o ponto tombadinho. Eu vou fazer, ó, chegando aqui na união, eu volto com vocês. Não tem segredo, pessoal. Em todos os espacinhos, eu vou fazer esse ponto, que é o ponto tombadinho. Trabalhei aqui, ó, o meu ponto tombadinho nesse espacinho aqui antes da união, tá vendo? Tem 2 união. Então, aqui eu fiz o meu ponto tombadinho, eu já vou direto, ó. Eu vou pular esse espacinho aqui, ó. Pular esse grupinho de 3 pontos altos e esse. Eu vou vir direto no próximo bloquinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. E faço aqui os meus pontos tombadinhos, que são 3 pontos altos.
Ó, como é que vai ficar. Eu já fiz aqui uma união anterior e ela fica dessa forma. Olha que lindo. E agora que eu fiz a minha união, deixa eu só refazer que esse pontinho ficou aqui folgado. Opa. Vamos refazer. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, vou direto, pulo esses 2 pontos. E aqui eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. E agora eu continuo fazendo os meus pontos tombadinhos, que é 2 pontos altos, 2 correntinhas altura do ponto alto e mais 2 pontos altos. E assim, pessoal, eu vou trabalhar por toda a volta. Toda vez que eu chegar aqui na união, eu vou pular daqui, ó. Por esses 2 pontos, já vão direto no próximo fazer o ponto tombadinho. E vou fazer por toda a volta. Chegando aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Os pontos com picô. Aí eu encontro vocês para a gente finalizar o nosso trabalho. Voltei para a gente finalizar a nossa peça junto. Já fiz aqui meu ponto tombadinho. Agora eu vou vir nesse último espaço aqui, ó, e faço o meu último ponto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. 1, 2. Contando com as correntes, 3. Agora eu vou aqui, ó, no pezinho aqui, onde eu fiz o ponto picô, insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar meu fio para arremate. Vou deixar um pedaço grande para mim fazer um arremate seguro. E aqui agora eu vou arrematar. E assim ficou o nosso trilho de mesa, pessoal. Olha que lindeza que ficou esse trilho de mesa. Lembrando que as cores são branca, azul, amarelo. Esse daqui, ó, não dá para pegar, mas é verde musgo. Parece preto, mas é verde musgo. Olha a lindeza que ficou esse trilho de mesa, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostado, não for inscrito no canal, se inscreva. E, se possível, deixa aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.